Terminal no centro de Manaus foi reaberto hoje com muitas reclamações. No entorno também teve mudanças. Uma idosa tenta se proteger do sol com a carteira de identidade. O motivo? As paradas estão sem cobertura. São as poucas árvores e os postes de energia elétrica que servem de abrigo. Não fosse a sombra do poste... Eu estava morto. Que era a cobertura aqui, não melhorou nada. Não tem placa, não tem nada, não tem abrigo, a gente no sol. Apesar do terminal ter recebido uma camada de asfalto, ainda são muitos os buracos. Eu tinha que pensar 10 vezes antes de voltar para cá, tinha que me preparar. Tinha que ver um laudo muito sério para cá. Mas nenhum laudo foi feito para saber se o tráfego pesado de ônibus traz riscos ou não. O perigo pode estar embaixo do asfalto, onde passam as galerias de esgoto construídas em 1907 e que nunca receberam manutenção. A prefeitura reabriu com base em uma avaliação da Secretaria de Infraestrutura. Mas para o Serviço Geológico do Brasil, há riscos. São galerias construídas há mais de 100 anos e que pouco sofreram uma manutenção preventiva. No entanto, a cheia pode ter colaborado sim para ter afetado a estrutura das galerias. Até os motoristas dos ônibus estão com medo. É preocupante, né, que pode acontecer alguma coisa muito séria, né? A reabertura agradou aos comerciantes da área central. São quase 300 lojas. As vendas tinham caído e mais de 7.000 pessoas foram demitidas. Agora a dona Cleide espera que o movimento aumente. Chegamos a demitir. Tive que diminuir pelo menos um, né? Ficou só com o básico mesmo, é essencial, pouquinho a pouquinho a gente. E a expectativa agora? Agora é melhorar, né? No entorno do terminal também teve mudanças. A Avenida 7 de Setembro teve a mão invertida e voltou ao que era antes. Ainda tem alguns ajustes a ser feitos, é claro, e também a questão dos condutores acostumarem à nova circulação. Para isso nós temos agente de trânsito nos pontos de controle de trânsito, para orientar os condutores. Nós não estamos fazendo nenhum tipo de notificação. Na Epaminondas continua permitido o tráfego de carros pequenos, mas os executivos ainda sobem a Rua 10 de Julho. Em Manaus, o tempo vai ficar parcialmente nublado, a claro, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Pauini, Alvarães e Anuri, o tempo vai ficar também nublado. O assunto no Jornal em Tempo agora é trânsito. Você viu agora há pouco que o terminal da Matriz voltou a funcionar para os ônibus de grande porte. Vamos ver como é que está a situação numa das principais ruas do centro, onde estava agora há pouco gravado, né, que você vai ver agora, com o nosso repórter Carlos Eduardo Pessoa, a situação lá na rua Getúlio Vargas. Carlos. Olha, Marcela, nós falamos aqui da Avenida Getúlio Vargas no primeiro dia de reabertura do terminal da Matriz, um dia que não foi fácil para quem precisou utilizar aquela via para chegar até aqui no centro. Nós vamos falar agora com a Daiane, que aceitou falar com a equipe. Daiane, como é que foi para você chegar até aqui ao seu trabalho? Realmente não foi fácil, foi meio conturbado, por motivo de estar cheio de buraco lá, onde passou um pouco devagar por esse motivo. E teve também um congestionamento também lá? Um pouco. Ficou parado por alguns minutos. Ok, obrigado por suas informações, tá? Olha, Marcela, aqui o trânsito na Avenida Getúlio Vargas, como a gente acompanha aí na imagem, se encontra fluindo bem, aparentemente bem, já que nós temos aqui algumas retenções devido aos cruzamentos. Nós vemos ali próximo, na imagem mais à frente, o cruzamento da Getúlio Vargas com a Leonardo Malchel, uma pequena retenção ali de alguns veículos. O trânsito vai fluindo ainda tranquilamente na principal via de saída aqui do centro da cidade de Manaus para o bairro. Essas são as nossas informações. Carlos Eduardo Pessoa para o Jornal em Tempo. Obrigada, Carlos Eduardo. E olha, a demora para tirar a carteira de habilitação aqui na capital amazonense tem irritado grande parte dos candidatos. A demora para tirar a carteira de habilitação na capital amazonense tem irritado grande parte dos candidatos. Todas as vezes que eu retorno para fazer a prova, eu tenho que pagar 4 a 5 dias de aula. A maior parte dos candidatos aponta a demora para a remarcação das provas no Detran como o maior empecilho para ter a carteira nacional de habilitação. A primeira vez, além de eu fazer tudinho, como demorou, eu paguei 4 aulas.
4 dias, 2 horas por dia. Mônica Mello, diretora do órgão, aponta vários motivos que seriam responsáveis por essas demoras, mas afirma que esse problema se dá principalmente na categoria B, de automóveis de pequeno porte, onde há maior demanda. O que tem acontecido? Nós não temos demandas de marcação de exames nas categorias A, C, D e E, somente na categoria B, em função do nível de reprovação hoje. O percentual hoje, só na categoria B, que é o de automóvel, em torno de 70% de reprovação. Os candidatos têm o prazo de 1 ano para realizar todo o processo, incluindo exame psicotécnico, legislação e prova prática, mas que ainda assim eles consideram o tempo insuficiente. Nós estamos trabalhando para que sejam 2 anos, ou seja, ampliar de 1 ano para 2 anos. O Detran Amazonas tem trabalhado nisso e há já um sinal que vai sim ser prolongado esse tempo de formação de condutor, que hoje a validade do processo é 1 ano. Nós estamos trabalhando para 2 anos, pode ser que fique 1 ano e meio. Você sabe quantos são os gastos médicos de uma pessoa que sofre um acidente de moto? Olha, só no Amazonas, em 2011, foram cerca de R$280 mil com atendimentos e internações. Mas esse número pode ser maior, se levarmos em conta as remoções aéreas. Não é difícil ver nas ruas de Manaus a imprudência de alguns motociclistas. Muitos não usam capacete, item obrigatório. Outros desrespeitam o limite de passageiros. E há aqueles que dirigem em alta velocidade. Tanta irregularidade muitas vezes resulta em acidentes graves. Eu ia conduzindo a minha moto lá no Castanheira, né? E o rapaz, ele parou o veículo dele. E quando eu ia passando, ele se esqueceu de olhar que eu vinha no sentido contrário. Ele me fechou e tocou na traseira da minha moto e me jogou no chão. Machucou a perna, quebrou a minha moto. De acordo com o Detran, só no primeiro semestre do ano passado, foram 1.639 pessoas envolvidas em acidentes de moto. Em 2012, já são 1.482 casos. Jaime foi uma dessas vítimas. Ele bateu em um caminhão e quase morreu. Passou 9 dias em coma e 2 meses no hospital. Foi quase 1 ano de recuperação. Perdi baço, tô sem um baço, o intestino esmagou no dia do acidente, tô com outro intestino de uma outra pessoa, entendeu? E as tripas, a maioria de silicone. Foi muita cirurgia. O mototaxista está nas estatísticas de um levantamento do Ministério da Saúde sobre os gastos dos estados com vítimas de acidentes de moto. No Amazonas, em 2011, foram R$277 mil em atendimentos e internações. Você inclui, além da cirurgia, internação na UTI, exames complementares como tomografia, ressonância, próteses que são extremamente caras, as próteses que são utilizadas em pacientes jovens, e isso tudo faz com que o custo seja elevadíssimo. E esse número pode ser bem maior se levar em conta o interior do estado. Por dia, a cada 3 pacientes transportados de um avião UTI do interior para Manaus, um é vítima de acidente de moto. De acordo com a Suzam, esse transporte aéreo pode custar até R$30 mil. Nós precisamos regularmente utilizar aviões UTIs para trazer pacientes do interior para a capital, para poder fazer o atendimento de alta complexidade que esse paciente normalmente precisa. Todo esse dinheiro poderia ser investido em outras áreas da saúde. Para isso, os motoristas devem diminuir as imprudências nas ruas para evitar acidentes. Essa versão do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E olha, jornalismo é no SBT, TV em Tempo. Até a próxima.